Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. O convite você já sabe. Chegou o dia que a gente reserva para conferir o que foi notícia durante a semana no Brasil e no mundo. Preparados? Então vamos juntos. Um relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho apontou as futuras implicações para o uso da tecnologia de inteligência artificial na geração de empregos. O documento examina o efeito em potencial das plataformas de inteligência artificial e sugere que a maioria dos empregos em indústrias está apenas parcialmente exposta à automação. Segundo a agência da ONU, é mais provável que a maioria dos empregos em indústrias seja complementada mais do que substituída pela inteligência artificial generativa. O estudo destaca que os efeitos desta nova tecnologia variam consideravelmente segundo as profissões e as áreas. O trabalho administrativo em escritórios seria a categoria mais exposta, com quase um quarto das tarefas consideradas muito suscetíveis de serem afetadas e mais da metade com um nível médio de exposição. Ao contrário, em categorias de cargos de direção e técnicos, apenas uma pequena parte dos trabalhos será afetada pela inteligência artificial. Outro ponto levantado é que as mulheres seriam mais propensas a serem afetadas do que os homens, mais que o dobro no caso dos países de rendas média e alta, devido à subrepresentação delas no trabalho administrativo. O informe ressalta que as repercussões socioeconômicas da inteligência artificial generativa vão depender em grande medida de como se gerencia sua difusão. A arrecadação de impostos no Brasil superou 200 bilhões de reais em julho. O resultado é o segundo maior da série histórica. Depois de fechar o primeiro semestre com o melhor desempenho em 28 anos, a arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil totalizou 201 bilhões e 800 milhões em julho. Trata-se do segundo maior resultado para o mês da série histórica da Receita Federal, iniciada em 1995. O desempenho é 11,7% inferior ao mesmo mês do ano passado, período que marca o maior valor da série. E descontada a inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o resultado corresponde a uma queda real de 4,2% no acumulado de janeiro a julho de 2023. A arrecadação soma 1 trilhão e 344 bilhões. O desempenho representa uma perda real abaixo da inflação de 0,39%. Chegou a hora da gente falar sobre ele, o queridinho dos brasileiros, o Pix. Para a gente ter uma ideia do quanto esse meio de pagamento instantâneo caiu no gosto do povo, só em julho o Banco Central contabilizou 3 bilhões de transações, sendo responsável aí pela movimentação de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E a adesão é tão grande que ele começa a atravessar fronteiras. Pois é, o Pix começou a ser aceito com gambiarras pelos comerciantes argentinos e hoje já vemos empresas hermanas criando soluções para pagamentos instantâneos com QR Code. Para falar sobre essa internacionalização improvisada do Pix, a gente conversa agora com a economista Carla Argenta. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui conversando com você sobre essa ferramenta que caiu no gosto popular, né, e é tão importante para os brasileiros. Hoje a gente basicamente não vive sem o Pix aqui no Brasil. Pois é, e começa explicando pra gente, Carla, a chegada do Pix na Argentina aconteceu ali de forma improvisada, de fato. Conta pra gente como que ela se deu e qual foi o contexto que levou a isso. Exatamente. A Argentina é um dos principais locais escolhidos pelos brasileiros na hora de fazer uma viagem internacional. Isso se deve à proximidade, à atratividade do país, né, em termos de pontos turísticos e outros fatores. E essa migração, né, em termos de turismo, ela acontece há muito tempo pelos brasileiros. E justamente por nós desenvolvermos uma ferramenta que tem essa capacidade, né, de facilitar muito as transações, o Pix começou a ser aceito pelas cidades fronteiriças. Então esse movimento ele começou muito vagarosamente nas cidades fronteiriças, inclusive sendo feito por pessoas que não estão na Argentina para fins de turismo, que são pessoas que frequentam aquele lugar por morarem ali muito próximo, né, dessa região. E depois, dada a sua facilidade, o mesmo movimento que aconteceu no Brasil acabou acontecendo por lá.
Então, esse gosto popular e essa facilidade, uma vez que os comerciantes locais perceberam, né, que ela é muito, de fato, positiva em termos de facilitar essas transações, ela acabou caindo no gosto popular e foi entrando cada vez mais para dentro da economia argentina e hoje já se desenvolveu, inclusive, uma ferramenta que possibilita transações em Pix por lá. Exatamente sobre essa ferramenta que eu queria que você falasse, porque tempos depois, uma plataforma de pagamentos digitais argentina se antecipou ao plano oficial do Banco Central brasileiro, que era de fato de exportar essa tecnologia para os vizinhos. E aí então ele criou um sistema de pagamento por QR Code. Eu queria que você falasse exatamente sobre essa solução que foi criada por uma empresa privada, não é? Exatamente. Essa é a beleza do livre mercado, né? O livre mercado, ele percebe as facilidades e as benesses dessas transações, que são sem taxas, sem limites, sem percalços, né? Que as instituições bancárias acabam por colocar muitas vezes e foi algo que caiu no gosto popular por lá, da mesma forma como caiu aqui no Brasil. Então, esse mercado privado, essa ferramenta que foi criada com base na esfera privada, ela veio para facilitar essas transações, principalmente para potencializar o turismo, para tornar, inclusive, mais atrativo e mais fácil para os brasileiros na hora de fazer alguma aquisição por lá, principalmente, inclusive, porque a moeda, né, argentina, o peso argentino, está muito desvalorizado e oscila demais. Então, essa incapacidade de você fazer essa conversão e ter certa garantia, certa certeza sobre o valor da moeda local na hora de você levar a cabo suas decisões de consumo, acabou afugentando os viajantes, né, os turistas, e eles acabaram preferindo, inclusive, o Pix, justamente porque trata de real, é uma moeda já conhecida, né, e facilita muito as transações. Então, foi mais ou menos esse o caminho adotado e a esfera privada foi quem percebeu essa necessidade nesse primeiro momento. Aí depois veio essa institucionalização e esse passo estatal, né, para tornar esse meio de troca algo mais seguro e mais tranquilo, tanto para os brasileiros como para os próprios argentinos. Carla, faz para a gente uma comparação entre o câmbio via transação e por Pix. Quais as vantagens para o turista e também para o comerciante? Você consegue elencar para a gente? Claro. O câmbio comercial, ele tem uma taxa muito maior, né? Isso já é sabido, então o câmbio comercial ele é diferente do câmbio que é tratado aí para as demais esferas, e o Pix, ele acaba tendo uma velocidade muito maior, né, em termos de negociação, então é uma transferência que ela acontece imediatamente. Para o turista é muito mais vantajoso, porque quando você usa o cartão de crédito, que seria uma outra possibilidade, né, e aí você atrela essas compras na moeda local, no caso seria o real por aqui, na hora do fechamento da fatura você tem uma oscilação gigantesca dessa variação cambial. No Pix isso não acontece, porque é feita uma transação imediata, né? Então você já sabe naquele momento qual é o gasto que você tem ali. E para o comerciante que está recebendo esse valor do outro lado, é como se ele estivesse recebendo em moeda viva, né, em dinheiro vivo. Então é vantajoso para as duas partes, porque é uma espécie de débito sem taxas, sem você precisar de apetrechos bancários, de cartões, etc. Você consegue fazer essa transferência de uma forma muito rápida com o seu próprio celular, e é algo que é seguro para se fazer também. Então, acho que um dos medos que se tem, né, por parte do turista quando ele viaja é justamente a aceitação do cartão, a não aceitação do cartão, as taxas que estão incluídas, que muitas vezes não são tão claras assim, e o Pix ele veio justamente para acabar com esses problemas. Então, a forma é muito clara, você quase não tem taxa sobre essa transação, na verdade você não tem taxa sobre essa transação, então é algo muito mais tranquilo, que facilita muito, tanto para quem está vendendo como para quem está comprando, no caso principalmente dessa relação entre real, né, e peso argentino, que acabou sendo efetivado aí pela Argentina e pelo Brasil. Essa exportação do Pix aponta uma tendência, Carla? Em quais outros países nós brasileiros podemos usar o Pix? Olha, a Argentina hoje é o país que é mais receptivo para essa moeda, justamente por conta dessa proximidade e do fluxo imenso, né, de brasileiros para aquele país. Mas outros países já estão trabalhando na implementação, não do Pix brasileiro propriamente dito, mas o formato do Pix brasileiro ele tem sido levado em conta e analisado pelos bancos centrais ao redor do mundo, inclusive pelo Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Então, a ideia que está por trás do Pix
ela caiu no gosto popular de uma forma tão grande que países desenvolvidos começaram a olhar para o Brasil e desenvolver seus próprios sistemas que, obviamente, não chamarão Pix, mas terão um nome local, mas cuja funcionalidade é exatamente a mesma. Então, hoje, efetivamente, a Argentina é o país onde você tem mais facilidade para utilizar esse mecanismo de pagamento, mas à medida que o tempo vai correndo, né, justamente para facilitar essas transações comerciais, principalmente em relação ao turismo, a tendência é que diversos países acabem trazendo para si essa dinâmica que está por trás do Pix. Então, acho que Estados Unidos é o mais importante desses e que está em vias de acontecer esse processo. Com certeza, o Brasil lançando tendência. Conversamos com Carla Argenta, que é economista-chefe da CM Capital. Muito obrigada, Carla, pela sua participação. Muito obrigada, um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Até mais. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Uma reportagem sobre a demência, uma doença que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de casos pode mais do que triplicar até o ano de 2050. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. A saúde mental das pessoas está passando por vários problemas no mundo inteiro. A demência é uma diminuição lenta e progressiva da função mental que afeta a memória, o pensamento, o juízo e a capacidade de aprender. São diversos tipos de demência que, segundo a Organização Mundial da Saúde, deverão mais do que triplicar até o ano de 2050. O jornalista Maurício Kubrusli, que era da TV Globo, faz parte desta lista. Vamos ver agora na reportagem da Maria Clara Leite. Maurício Kubrusli, repórter reconhecido por suas grandes reportagens, agora enfrenta a doença que afeta, entre outras coisas, a comunicação. O anúncio foi feito durante uma reportagem exibida na emissora onde ele trabalhou por cerca de 3 décadas de sua vida. Afastado da TV já há alguns anos, o jornalista mudou-se para a Bahia após ser diagnosticado com demência frontotemporal, o mesmo diagnóstico recebido pelo ator Bruce Willis no começo de 2023. A doença é mais comum do que se imagina e cresce a cada ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2050, o número de pacientes com as mais diversas demências vai triplicar, passando de 50 milhões para 152 milhões. E esse tipo, enfrentado pelos famosos, é a segunda causa mais comum de demência degenerativa em pacientes pré-senis, com menos de 65 anos de idade, atrás apenas do Alzheimer. A demência frontotemporal é caracterizada pelo encolhimento das regiões temporais e frontal do cérebro, como indica o nome. E os primeiros sintomas costumam ser bastante sutis e até confundidos, como explica o Dr. Rafael Espera, neurologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A maioria desses pacientes eles são encaminhados inicialmente para o psiquiatra, acreditando que seja um quadro, às vezes, de transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão grave. E não são, né? Normalmente, a gente está falando de uma doença degenerativa, uma doença neurológica. Quando a atrofia é iniciada no lobo frontal, podem surgir problemas com planejamento, organização, raciocínio e resolução de problemas, além de comportamento agressivo, perda de controle social, simpatia e até de interesse. Já quando a doença começa nos lobos temporais, os sintomas variam conforme a lateralidade. Às vezes, quando o predomínio é do lado esquerdo, a pessoa pode começar com um distúrbio de linguagem, o qual ela não consegue falar de forma fluente. Então, pode começar a ter erros gramaticais, não utilizar corretamente os conectivos nas frases, troca de sílabas, dificuldade em nomear objetos. Então, isso é bastante comum. E a atrofia do lado direito pode incluir compulsão, colecionismo e até a dificuldade de lembrar nomes e reconhecer pessoas. Existem tratamentos que eles ajudam a controlar os sintomas, Então, às vezes, isso também pode
ajudar um pouquinho na sobrevida, né? Se a pessoa, por exemplo, começa a ter um comportamento de risco, né? Começa a dirigir muito rápido, né? Começa a fazer algo que leve a perigo de vida. Se você trata esse tipo de sintoma, você pode, né, aumentar a sobrevida da pessoa. Mas falar assim de tratamento medicamentoso que cure ou estabilize a doença, infelizmente, atualmente a gente não tem nada disponível. Tá, infelizmente. Mas a luta continua. O neurologista lembra que existe um grande esforço da comunidade científica e indústria farmacêutica para novas descobertas em torno da doença. Muito dinheiro tem sido empregado, vou repetir, não só no tratamento medicamentoso, claro, é um alvo que a gente tem, mas também em estudos de prevenção. Tá? Então, acredito eu que nos próximos anos que a gente terá novidades, tá? Em ambos os aspectos, né, para poder cuidar melhor dessas pessoas nos próximos anos. A Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos aprovou a vacina da Pfizer para recém-nascidos contra o vírus respiratório. Segundo a empresa, a imunização universal poderia evitar, olha só, até 16 mil hospitalizações e mais de 300 mil idas ao médico por ano. Em um teste com mais de 7 mil grávidas e seus bebês, a vacina, chamada Abrysvo, cortou o risco de que os bebês precisassem consultar o médico ou serem internados no hospital. O VSR é uma doença comum e a principal causa de hospitalização de bebês e idosos a cada ano. Normalmente atinge mais duramente durante os meses de inverno e a última temporada foi mais longa do que o normal, sobrecarregando os hospitais infantis. Esta aprovação oferece uma opção para os profissionais de saúde e gestantes protegerem bebês dessa doença potencialmente fatal. Nos primeiros 3 meses após o nascimento, a vacina foi 82% eficaz na prevenção de doenças graves por VSR e 57% eficiente em evitar que os bebês precisassem consultar o médico devido a uma infecção. Em 6 meses após o nascimento, a vacina era 69% eficaz na prevenção de doenças graves pelo vírus e 51% eficaz na prevenção de consultas médicas. A Pfizer também está estudando a vacina em crianças de alto risco, de 2 a 18 anos, e adultos de 18 a 60 anos, que correm maior risco de contrair VSR. O primeiro voo comercial internacional da Coreia do Norte chegou nesta semana a Pequim. O país asiático havia fechado suas fronteiras no início de 2020, com a chegada da pandemia de Covid-19. A Coreia do Norte fechou suas fronteiras no início de 2020 em resposta ao vírus e até as últimas semanas não demonstrou sinais de abertura. No mês passado, autoridades chinesas e russas compareceram a um grande desfile militar em Pyongyang e, na semana passada, uma delegação de atletas norte-coreanos foi autorizada a participar de uma competição de taekwondo no Cazaquistão. De acordo com um site de rastreamento de voos, um avião da mesma companhia decolou de Pequim com destino a Pyongyang. Nesta semana, a Índia se tornou o primeiro país a pousar no Polo Sul da Lua. Foi mais precisamente na quarta-feira que esse feito aconteceu. Vamos então rever como foi. O primeiro-ministro do país, Narendra Modi, que está na África do Sul para a cúpula dos BRICS, celebrou o feito histórico ao vivo na televisão. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial anunciou, sob aplausos dos engenheiros, que a nave Chandrayaan-3 pousou com sucesso na Lua. Este é um grande triunfo para o país mais populoso do mundo e para seu ambicioso programa espacial de baixo custo. Agora que o módulo Vikram pousou na Lua, um veículo espacial movido à energia solar vai explorar a superfície e transmitir dados de volta à Terra durante sua autonomia de 2 semanas. Em 2014, a Índia tornou-se a primeira nação asiática a colocar um satélite na órbita de Marte e planeja lançar uma missão tripulada de 3 dias na órbita da Terra no próximo ano. A Rússia lançou sua primeira missão lunar em quase meio século no início deste mês, mas a sonda Luna 25 caiu ao tentar pousar na Lua. Se tivesse conseguido, o país teria se tornado, com apenas alguns dias de vantagem, a primeira nação a chegar à região polar.
Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.